Olá meus irmãos, paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é Manda Vir a Mim, Manda Vir a Mim. Se você é inscrito, deixe seu like, não esquece. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, ajude esse canal, divulgue, use essa mensagem para evangelizar. Dito isso, o tema está em 2 Reis 5:8, 2 Reis, segundo livro dos Reis 5:8, que diz assim: E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Amém. Irmãos, o resumo dessa história, dessa passagem é o seguinte: a serva de Naamã fala para ele assim: olha, o senhor está leproso, se o senhor estivesse em Israel, o senhor seria curado, tem um profeta lá que poderia resolver essa situação. Ele fala com o rei, e o rei da Síria dá a carta para ele atravessar os territórios, daí falar com o rei de Israel. Só que ele encaminha a carta direto, ao rei de Israel, para Naamã chegar até ele. Quando o rei de Israel recebe a carta, ele entende, ele se confunde, ele pensa que é para ele mesmo curar Naamã, sendo que ele não tinha poder. E aí ele pensou: olha, isso aí sem dúvida é um pretexto para os sírios virem contra nós, entrarem em guerra. E a Bíblia diz que ele ficou muito angustiado. E aí nessa história aparece Eliseu, que é a frase que eu li para vocês, que é o tema. Fala assim: ó, manda vir a mim. Em outras traduções diz assim: deixa vir a mim. E aí ele fala assim: ó, e saberá que há profeta em Israel. Eliseu, irmãos, há tantos anos, tantos mil anos atrás, ele fez um desafio que serve para hoje. Ele fez um desafio para cada crente do tempo de hoje. Em Mateus 16:8, diz assim, Jesus falando: em meu nome porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então, irmãos, se você pensar hoje, quem que você conhece aí que é o crente, é o pastor, é o cristão, qualquer um, que sabendo que na tua família ou um amigo seu está doente, não é uma doença, não é resfriado, não é um encravado, é uma doença tipo nível da lepra, nível da lepra antigamente, não hoje, porque hoje a lepra nem existe mais quase, chama alguém e fala assim: olha, tem um amigo meu que está ali com câncer, manda vir a mim. Pastor, eu tenho um amigo meu que está em estado terminal, manda vir falar comigo, manda eu vou orar por ele. Alguém que fala assim: olha, eu tenho um parente com Parkinson, com Alzheimer, eu tenho um amigo meu que é cego, paralítico, manda vir a mim, deixa vir a mim, que vai saber que tem um profeta de Deus aqui hoje. É bem difícil acontecer isso, irmãos. A Bíblia diz em Mateus 24:12, que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. E nessa época, irmãos, a gente precisa de verdadeiros crentes. E tem cada vez menos jovens buscando e se fortalecendo na fé, buscando e se fortalecendo no Senhor. Naquela época lá, todo mundo ouvia falar de Elias, ou quase todo mundo conhecia a fama do profeta Elias. Elias chega para Deus e fala: Senhor, eu quero parar, não aguento mais, eu quero parar na caminhada, eu quero que o Senhor coloque outro no meu lugar. E Deus fala assim: olha, tá bom, então é o seguinte, vai até Eliseu e unge ele no seu lugar. Elias encontra Eliseu, passa a capa dele. Eliseu, após isso, larga todo o que estava fazendo e fala: vou servir a Deus. Eliseu fala que quer fazer o que Deus tinha mandado. E ele começa, irmãos, sendo ousado de cara, porque Elias pergunta: o que queres que eu te faça? E ele fala assim: olha, eu quero fazer o dobro, eu quero porção dobrada do seu espírito. A Bíblia diz que ele foi se despedir dos seus pais e foi servir a Deus. Eliseu, irmãos, após isso, nesse momento, quando ele é chamado, não pensa que ele se cresceu e fala: não, agora eu que mando, eu sou o novo profeta, eu sou o xerife. Não, ele não se cresceu, ele continuou o quê? Sendo humilde. A palavra diz que Eliseu se manteve como um servo. Ele grudou em Elias, onde Elias ia, ele ia junto, ele aprendeu e ele esperou as bênçãos que iam vir. Naquela época, quando uma pessoa ia morrer, ia falecer, ela sempre liberava bênçãos. Foi o que aconteceu aqui na morte, ou então na morte não, no arrebatamento, quando a carruagem veio buscar Elias, teve uma bênção final. Outro ponto é que Eliseu sabia o que queria. A Bíblia fala que Eliseu queria um manto de Elias. Ele queria um manto, ele queria
porção dobrada para continuar aquela missão. Eliseu, irmãos, realmente conseguiu a capa dele e ele fez o dobro de milagres que Elias. Ele fez 14, ele continuou fazendo a missão que Deus tinha chamado. Eliseu era um homem ousado, a palavra diz que ele era ousado. Ele pega a capa de Elias, para na frente do Jordão e dá uma capada. Imagina pegar a capa assim, ó, e bater no meio do rio. Ele bate a capa no meio do rio, né, na margem do rio do Jordão, e fala assim: olha, onde está o Senhor Deus de Elias? Ele faz um desafio: onde está o Deus de Elias agora para abrir esse rio? E a Bíblia fala que as águas se abriram, as águas abriram no meio. Deus, irmãos, levantou esse profeta, Deus levantou Eliseu num tempo de perseguições. Não era um tempo bom, não era aquele tempo manso que os profetas podiam falar, profetizar à vontade. Ao contrário, era um tempo de perseguição. Jezabel estava exterminando os profetas. Lá existia uma praça em Samaria, onde quando ela ia falar, os profetas, as pessoas tinham que se ajoelhar. E Elias e os profetas não faziam isso. Tanto é que lá em 1 Reis 18:4, a Bíblia mostra que Jezabel ordena uma matança, a morte de todos os profetas israelitas. Eliseu, irmãos, era um homem que não sentia medo. A Bíblia fala que ele não tinha medo, não tinha temor de ser profeta. Ele queria exatamente isso. E a Bíblia fala nessa passagem da lepra que Naamã chega na casa dele, porque a menina tinha indicado na casa de Eliseu, e Eliseu não atende. Simplesmente ele manda o servo dele, fala: olha, vai lá e fala para ele dar 7 mergulhos no Jordão, que ele vai ficar curado. Essa era a mensagem. E Naamã fica bravo, ele é um orgulhoso, se irou, ficou indignado: olha, eu sou o capitão da guarda, eu não posso. Ele quase, por esse motivo, quase que ele perde a bênção dele. Eliseu, irmãos, para finalizar a mensagem, aprendeu que com Elias, para ser um profeta, para ter esse trabalho, Deus tinha que buscar, e Deus queria homens corajosos, homens que não tivessem medo, profetas e pessoas ousadas. Elias, se você vê os milagres dele, um dos 7, ele encarou os profetas de Acera e de Baal. Elias ressuscitou um menino. O próprio Elias também abriu o Jordão, e ele multiplicou a comida da viúva. Eliseu ainda foi mais ousado. Ele falou assim: Senhor, eu quero porção dobrada. E aí ele fez 14 milagres, ele fez 7 a mais. Para finalizar o último milagre, irmãos, ele fez depois de morto. Está lá em 2 Reis 13:21, quando um soldado morto cai na cova e encosta nos ossos dele e ressuscita. Então essa palavra, irmãos, seja ousado, que Deus vai te abençoar, vai te honrar. Amém? Essa é a palavra de hoje. Vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, graças te damos por essa palavra. Pedimos que tu venha cada dia mais, ó Senhor, trazer em nossos corações a vontade e a ousadia, Senhor, de multiplicar, Senhor, a tua palavra. Abençoa tantos quanto ouviram essa mensagem. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho, evangelize, divulgue. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o Brasil. E até a próxima, se Jesus não voltar até lá.